Um aplicativo de relacionamento foi condenado pela justiça em Chapecó. A empresa manteve um perfil falso mesmo depois de receber a denúncia da vítima. No quadro Uno Saúde, o assunto é menopausa. A importância da alimentação para uma vida saudável foi o tema da palestra com o médico Drauzio Varela em Chapecó. Tem ainda a previsão do tempo e um convite cheio de sabor e solidariedade. O Jornal da Uno já está no ar. Olá, a gente começa essa edição com uma notícia inusitada e que serve de alerta. Na última semana, um aplicativo de relacionamento foi condenado a pagar uma indenização a um homem de Chapecó. A vítima teve suas imagens usadas em um perfil falso. Foi no fim de maio que a vítima soube da situação. Outra pessoa estava marcando encontros em seu nome por meio de um perfil falso no Tinder. A vítima soube por meio de amigos que outra pessoa estava utilizando seus dados em um perfil falso no aplicativo de relacionamentos. O homem entrou em contato com a empresa solicitando a exclusão do perfil e, após ter o pedido negado, entrou com uma ação judicial para tirar o perfil do ar. Alguém estava se fazendo passar por ele nesse aplicativo que foi demandado, né, ou nesse serviço que foi demandado. E ele, diretamente, com o auxílio dos seus advogados, buscou retirar esse conteúdo de lá diretamente ou administrativamente, como nós falamos, sem necessidade de uma ordem judicial. A empresa que foi demandada, que apresentou contestação no processo, se defendeu, ela invocou o Marco Civil da Internet, dizendo que precisa ordem judicial para retirar conteúdo da internet. A sentença foi proferida pelo primeiro juizado especial civil da comarca de Chapecó no fim de outubro. A empresa terá que pagar uma indenização no valor de R$ 9.000, mais multa diária no valor de R$ 200, que será acrescida com juros e correção monetária até que o perfil falso seja retirado do ar. De qualquer forma, o dano à vítima já ocorreu. Houve a violação do direito ao nome, direito de personalidade, direito à imagem, direito à honra, então vai se construindo o quanto que houve de dano moral efetivamente percebido. Então, daí depois, havendo a conclusão de que houve, de fato, uma violação ao dano moral, aí se parte a uma questão jurídica de estabelecimento e de fixação do quantum indenizatório. Essa situação inusitada traz um aprendizado e um alerta a todos nós. Mesmo tendo os cuidados necessários para evitar a divulgação de dados na internet, estamos sujeitos a ter nossas informações usadas por pessoas mal intencionadas. É nesse sentido que esse juiz faz o alerta. É uma pessoa da sociedade normal, não é uma pessoa pública, eram informações, imagens, o direito individual de imagem dessa pessoa que estava sendo atacada. E não era para nada de cunho jornalístico ou que fosse humorístico, pelo contrário, a pessoa estava buscando contatos com outras pessoas a partir daquele serviço ali informatizado, mandando fotos inadequadas e tal, e isso manchando ainda mais a imagem da pessoa que tinha tido a sua imagem violada. Por isso, foi isso que foi reconhecido no nosso processo aqui. E o índice de confiança do consumidor chapecoense teve queda neste mês de novembro. Isso quer dizer que as pessoas estão mais cuidadosas com os gastos e mais preocupadas com o orçamento doméstico, mesmo com Black Friday e as compras de fim de ano pela frente. A pesquisa é feita pelo curso de Ciências Econômicas da Uno Chapecó, em parceria com o Sindicato do Comércio. Confira os detalhes no Boletim Econômico. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense, que neste mês de novembro apresentou queda. O índice, que era de 95,16 pontos no mês passado, chega aos 92,55 pontos no mês de novembro, uma redução de 2,74%. O índice de condições econômicas também regrediu neste mês, 1,89%, e passou de 89,62 pontos de outubro para 87,92 pontos em novembro. O mesmo acontece com o índice de expectativa de consumo, que, a exemplo do que já havia acontecido no mês anterior, neste mês segue reduzindo, desta vez com queda de 3,21%, chegando aos 95,40 pontos. Já o índice de endividamento e inadimplência do consumidor foi o único a apresentar variação positiva.
este mês de 2,79%, chegando aos 129,15 pontos, o que representa uma redução no endividamento do cidadão chapecoense. Se por um lado, a expectativa de consumo do chapecoense reduziu mesmo com a Black Friday pela frente, por outro lado, o índice de endividamento e inadimplência aumentou pelo segundo mês consecutivo. Isso pode significar que o cidadão chapecoense está tomando mais cuidado na hora de contrair uma dívida, ou que está se preparando para as compras de fim de ano. Seria interessante se isso fosse reflexo de um processo de reeducação financeira dos consumidores chapecoenses, o que seria muito bom para a economia local. Mas isso saberemos apenas no futuro. Muito obrigado e até mais. A gente faz um intervalo agora e no próximo bloco tem a previsão do tempo e o quadro Uno Saúde. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Um dos principais métodos para evitar uma gravidez indesejada é o uso do contraceptivo de emergência, também conhecido como pílula do dia seguinte. Apesar de ser um método utilizado há mais de 50 anos em todo o mundo, estudos que avaliam o conhecimento de jovens e adolescentes sobre métodos contraceptivos demonstram que poucos conhecem os efeitos e as consequências do uso indiscriminado da pílula. Um dos principais efeitos adversos é a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis. As egressas do curso de farmácia Genice Zagonel e Nayara Sabrina Farencena, no trabalho de conclusão de curso, analisaram a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis e contraceptivos de emergência no município de Chapecó, entre os anos de 2014 e 2018. A partir do levantamento dos dados de venda em uma rede de farmácias de Chapecó, articulados com os dados epidemiológicos do município, as pesquisadoras perceberam que no ano de 2015 houve um aumento de 35% nos casos de AIDS, 27% de aumento nos casos de sífilis em gestantes, 29% de sífilis congênita e 26% no índice de venda da contracepção de emergência. No fim da pesquisa, concluíram que o farmacêutico deve desempenhar o papel de educador na promoção da saúde coletiva. A partir disso, Genice e Nayara elaboraram uma cartilha informativa sobre as principais doenças relacionadas, dicas sobre contraceptivos em geral e de saúde com base nos dados obtidos na pesquisa. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2013, estima-se que 1 milhão de pessoas contraíram uma IST por dia. A estimativa anual é de 500 milhões de ISTs curáveis, evidenciando a sífilis e a gonorreia. Eu sou Ângela Bueno e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o Jornal da Uno e agora é hora de saber como fica o tempo no fim de semana. O sábado vai ter sol com muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora. A mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. No domingo, a possibilidade de chuva permanece, principalmente durante a tarde e a noite. A máxima fica em 27 graus. O quadro Uno Saúde hoje fala sobre menopausa. Vamos entender o que é essa condição que todas as mulheres enfrentam ao longo da vida e quais os cuidados que podem amenizar os sintomas desse período. A menopausa é o nome que se dá à última menstruação. É um episódio que ocorre em geral entre os 45 e 55 anos de idade,
Quando ela ocorre por volta dos 40 anos de idade, ela é chamada de menopausa precoce ou prematura. A menopausa ela ocorre devido a uma falência dos ovários. A mulher nasce com um número determinado de óvulos. Ela utiliza esses óvulos desde a primeira menstruação até a última menstruação. A partir do momento que a mulher não possui mais esses óvulos, ela para de produzir hormônios, que seria a progesterona e o estrogênio, e é o fim da produção desses hormônios que leva a mulher a entrar na menopausa. O diagnóstico da menopausa ele se dá após 1 ano da última menstruação. Nesse período ocorre o climatério, que a mulher ela pode ter menstruações irregulares, pode ter hemorragia, pode menstruar 1 mês e depois ficar alguns meses sem menstruar. Para ter certeza do diagnóstico da menopausa, então a mulher tem que estar 1 ano sem menstruar. Um dos principais sintomas relatados pelas mulheres seriam as ondas de calor. Elas são mais sentidas na área da face, do pescoço e do tronco. E elas também podem ser acompanhadas por fadiga, por palpitações e também por sudorese, que seria o suor. E isso acaba muitas vezes atrapalhando em atividades normais da vida diária. Elas também podem apresentar irregularidades menstruais, tanto na duração quanto no fluxo. Então elas podem acabar menstruando por mais tempo ou por menos tempo e também apresentando um fluxo maior ou menor de menstruação. Também podem apresentar alguns sintomas relacionados ao trato urinário, como a dor para urinar, a incontinência urinária, que seria a dificuldade de segurar a urina, e a retenção urinária, que seria a dificuldade de ir ao banheiro. Além disso, também teriam o ressecamento vaginal, que pode gerar dor na relação sexual e também a diminuição da libido. Outros sintomas podem estar relacionados a mudanças emocionais, então pode ter o aumento da irritabilidade, a labilidade emocional, que seria a mudança brusca de sentimentos durante o dia, também a depressão e transtornos de ansiedade. Também teriam as mudanças na pele, então as unhas e os cabelos acabam se tornando mais quebradiços e fracos. A menopausa ela também vai poder afetar então em relação à gordura corpórea. Então os tecidos mamários eles acabam sendo substituídos por gordura e também há uma deposição maior de gordura na região abdominal. Outra questão que também é muito relevante seria o aumento da osteoporose, uma vez que o estrogênio ele tem um efeito protetor, então ele previne a degeneração do osso. Portanto, em razão da diminuição desse hormônio, acaba aumentando os casos de osteoporose em mulheres após a menopausa. O tratamento da menopausa ele é feito através da reposição hormonal do estrogênio e ele tem a finalidade de aliviar os sintomas da menopausa e também funciona como uma proteção contra a osteoporose. No entanto, vão existir contraindicações para a reposição hormonal do estrogênio, como por exemplo, risco de doença cardiovascular, trombose, câncer de mama e endométrio, distúrbio hepático e também sangramento vaginal de origem desconhecida. Além disso, existem os tratamentos alternativos para a menopausa, como atividade física regular, alimentação saudável, não fumar, evitar o consumo de álcool, são algumas medidas não farmacológicas para minimizar os sintomas negativos da menopausa. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre saúde. O médico Drauzio Varela esteve em Chapecó e falou sobre a importância da alimentação para uma vida saudável. E ainda um convite especial que une sabor e solidariedade. A gente já volta. Chapecó é um dos maiores polos de industrialização de carnes e concentra frigoríficos que empregam trabalhadores do oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Você já parou para pensar como é o cotidiano de trabalhadores que viajam quilômetros para trabalhar aqui?
Este foi o tema da pesquisa de conclusão de curso das egressas de Psicologia, Dilce Rodrigues Chaves e Gesiane Camargo. Elas entrevistaram pessoas que se deslocam de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para trabalhar em frigoríficos de Chapecó. O objetivo foi identificar o impacto que o trabalho em agroindústrias frigoríficas pode causar à saúde mental dos trabalhadores. As estudantes concluíram que fatores diversos, como a repetitividade, monotonia, o frio, jornadas exaustivas e exigências físicas, mentais e emocionais, têm contribuído para o adoecimento mental dos trabalhadores da agroindústria, principalmente os que se deslocam de outras cidades. Este risco à saúde mental afeta não somente os trabalhadores, mas também suas famílias. A pressão pelo aumento da produção, as relações de hierarquia e o ritmo intenso, com poucas pausas para descanso e alimentação, provocam um desgaste no estado mental por não conseguirem visualizar perspectivas de futuro. A Constituição Federal define que a saúde é um direito de todos os brasileiros e é dever do Estado garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doenças. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é responsável por prevenir o adoecimento dos trabalhadores com ações de promoção, proteção, prevenção e vigilância. Eu sou Ana Virtuoso e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Na próxima quarta-feira, dia 13, vai ser realizada a 4ª edição da FeijoaGastro, um evento beneficente do curso de gastronomia da UniChapecó. A repórter Juliana Giongo tem os detalhes. Olá, Juliana! Olá, Marina, nós estamos aqui no pergolado do Jardim das Artes, bem em frente à entrada da biblioteca, onde vai acontecer a 4ª edição da FeijoaGastro, um evento do curso de gastronomia da UniChapecó, na próxima quarta-feira, a partir das 6 da tarde. E a gente vai conversar agora com a professora Simone Servini, que é coordenadora do curso de gastronomia, que é quem promove esse evento. Professora, explica para nós um pouquinho qual é a intenção, qual é o propósito desse evento, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bom? Esse evento, então, a princípio, ele tem um cunho beneficente e, além disso, a proposta é fazer com que os alunos trabalhem com algo maior, né? Porque são servidas de 700 a 800 porções de feijoada aqui no campus e a cada ano vem aumentando. Então, o propósito é esse: proporcionar a eles algo diferente, de maior tamanho do que nas aulas e também ser beneficente. Legal. E como é que funciona essa preparação? O que vai ter nesse combo que vai ser oferecido, né? Depois a gente fala dos ingressos também. E quem vai preparar tudo isso? Bom, a feijoada, então, é preparada por alunos, mais ou menos de 20 a 30, com os professores do curso, né? Todos estão integrados. Essa feijoada é servida numa embalagem de isopor, com tampa, a pessoa pode levar para casa. E dentro vai ter, então, o arroz, né? Os acompanhamentos, o arroz, a farofa, a couve, a laranja e a feijoada, numa porção bem expressiva. Interessante. Professora, e como é que as pessoas fazem para ter acesso, né? Precisa comprar o seu ingresso antecipado? Como é que é essa compra ou essa troca? Bom, a princípio a gente está trabalhando com 600 porções de feijoada normal e 100 porções de feijoada vegana. Os ingressos já estão na livraria universitária. Então, a pessoa que deseja garantir o seu precisa levar 2 quilos de alimentos não perecíveis e trocar pelo seu ingresso. Não garantimos que na hora vai ter, porque se essa troca antecipada acontecer muito rápida, não teremos ingresso na hora. Então é bom garantir antecipadamente, né? Professora, muito obrigada pelas informações. Então todo mundo convidado a participar desse evento do curso de gastronomia, que já é tradicional, está na sua 4ª edição e acontece aqui no Jardim das Artes na próxima quarta-feira, dia 13, a partir das 6 da tarde, ingressos na livraria universitária. Voltamos ao estúdio, é com você, Marina. Obrigada, Juliana. É importante lembrar que vai haver comercialização de sucos naturais no dia do evento. Os alimentos arrecadados serão doados a uma entidade do município. Um convite saboroso e solidário desse não tem como recusar. O médico Drauzio Varela esteve em Chapecó durante a semana e falou sobre a importância de uma alimentação equilibrada para manter a saúde em dia. A palestra marcou a abertura oficial do 9º Simpósio Brasil-Sul de Bovinocultura de Leite. O teatro do Centro de Eventos ficou lotado para ouvir o médico oncologista pioneiro também em estudos sobre a AIDS no país. Drauzio Varela conduziu pesquisas e atuou como voluntário no Carandiru, um dos maiores presídios brasileiros. Até hoje desenvolve ações no sistema carcerário. Em Chapecó falou sobre a importância do leite para a saúde e o perigo das dietas restritivas. Eu
sempre achei a coisa mais esquisita do mundo você ter que falar dos valores do leite, né? No caso do leite, eles além de muitas outras teorias, eu acho que a mais aceita é que nenhum animal toma leite na vida adulta. Nenhum animal toma leite, de fato, porque eles não sabem, não tem pecuária, né? Não sabem obter o leite em quantidades razoáveis para o consumo diário, né? Ele explica que estudos sobre alimentação são raros porque envolvem um público muito grande por um período muito longo e a um custo alto. Por isso, é preciso estar atento às informações divulgadas sobre os alimentos. Não há. Ainda agora saiu uma revisão enorme numa das revistas mais importantes da medicina, que é o Annals of Internal Medicine, que é uma meta-análise, quer dizer, um estudo de tudo que já foi publicado em relação à carne. E a conclusão deles é que não há nenhuma evidência científica de que você vai ter mais doenças cardiovasculares, ataque cardíaco, derrame cerebral, em pessoas que comem carne. Isso não sou eu que digo, está aí nas revistas, provocou uma grande discussão, esse trabalho no mundo científico, uma grande discussão, é que as pessoas não estudam e saem repetindo slogans, saem repetindo afirmações que não têm base científica nenhuma. Fonte de cálcio, o leite também tem papel importante no fornecimento de proteínas. Um copo tem 6 gramas, o que representa 34% das necessidades diárias de uma criança, 15% para um adolescente e 14% para os adultos. Para Dr. Drauzio, o segredo para uma dieta e uma vida mais saudável está no equilíbrio. Os grandes nutrólogos, nutricionistas do mundo inteiro há anos dizem isso. Você não pode exagerar em nenhum componente. Tem que ser, primeiro, uma quantidade razoável, de acordo com o teu gasto energético, e depois a dieta tem que ser variada, especialmente com muita fibra, legumes, frutas, pouca carne, pouco carboidrato, e sem exageros, né? Tão simples assim, né? O Jornal da UNO está terminando. Um ótimo fim de semana para você. Na próxima sexta, a gente volta a se encontrar. Até lá!